Dupla de Ataque, com Mário Marra e PVC. Dupla de Ataque. De volta, Dupla de Ataque no ar, eu e o PVC. A gente vai bater papo sobre o que vem nesse próximo final de semana, que tá logo ali. Não tem como fugir de uma primeira partida da final da Copa do Brasil. Não tem como fugir de um Grêmio e Palmeiras. Um Grêmio diferente ao longo da temporada, mas um Palmeiras mais diferente ainda, né? Um Palmeiras que passou por mudanças no comando técnico e que foi campeão da Libertadores, campeão paulista e que agora tem a possibilidade de ser também campeão da Copa do Brasil. É diferente, o Renato está acostumado a esse tipo de torneio. Renato fica, Renato sai, mas o Renato é o técnico do Grêmio. E ele está acostumado com esse tipo de torneio, já foi campeão da Copa do Brasil e são 2 jogos. O Grêmio tem uma construção diferente da dos últimos anos. Nas últimas temporadas, o Grêmio era o time da bola, da imposição, de colocar o adversário lá para trás, porque ele ia... Sabe aquela aula de biologia? Lembra de fagocitose? O Grêmio ia fagocitar o adversário. Só que o Grêmio atual, ele se permite ficar confortável entregando a bola para o São Paulo e ganhando do São Paulo. Fez isso algumas vezes. O Grêmio tem passado por esse momento. Qual vai ser a postura? O que vai acontecer com esses 2 times no final de semana? E o Palmeiras? Chegou ao ápice em uma temporada completamente diferente da normal e começa a mostrar uns sinais de queda. Tem final de conta mesmo. O Grêmio largou mão do Campeonato Brasileiro de um jeito até surpreendente, porque ele precisava ganhar do Bragantino para ter pelo menos chance de 5º lugar. Iria diretamente para a fase de grupos com certeza, ou como 5º colocado do Brasileirão com o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil, ou como campeão da Copa do Brasil. A decisão do mata-mata nacional começa neste domingo em Porto Alegre. O Grêmio tem a confiança até do seu presidente, Romildo Bolzan, que diz que o ambiente já está completamente diferente e que ele percebe nos olhos dos jogadores a vontade de ganhar a Copa do Brasil. O Grêmio vai ser recordista isolado de títulos se vencer o Palmeiras. O Palmeiras tem oscilado demais e tem razão para isso. Vai fazer contra Grêmio, Corinthians e Grêmio de novo na semana que vem o seu jogo 17, 18 e 19 do ano de 2021. E vai terminar a temporada 2020 com 79 partidas, com uma de 21 no meio, o clássico contra o Corinthians. Então serão 80 jogos no intervalo da temporada 2020. O Palmeiras chega mais cansado, joga em Porto Alegre e por isso o Grêmio parece mais forte para o primeiro jogo. Um personagem, sem dúvida alguma, da final da Copa do Brasil e do futebol brasileiro é o técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira, que tem uma carreira como treinador, uma carreira muito jovem. E te convido a lembrar como foi a chegada dele aqui. Primeiro, ele estava no PAOK da Grécia, eliminando o Jorge Jesus. Elimina o Jorge Jesus das fases prévias de Liga dos Campeões. O Jorge Jesus português, ele também português, ele tira o Jorge Jesus, que tinha acabado de sair do Brasil e voltado ao Benfica, e vem, aceita o desafio de ser o técnico do Palmeiras. E ele chega em um Palmeiras em início de reconstrução, tinha acabado o momento Vanderlei Luxemburgo, tinha iniciado uma fase, um período de transição com o André e o Cebola, e ele pega o Palmeiras começando a viver alta. E ele mantém a alta. Só que não é fácil para ele. Ele começa a viver os dias de coronavírus no Brasil. Ele, chegando no Brasil, que aqui já estava longo há algum tempo, e ele também é vítima do coronavírus, e o elenco do Palmeiras tem muitos problemas. Então, ponha-se na pele de Abel Ferreira. Ele sai de um outro continente, ele é jovem ainda, está iniciando a carreira, dá para falar assim, chega aqui no Brasil e tem um time programado, um clube que programou o time para ser campeão, só que a programação estava dando errado, e ele tinha que seguir. Ele tem Covid, o ambiente é de Covid, e ele tem que conhecer os jogadores, com o jogo quarta, domingo, terça, sábado. Não foi fácil. Ele conseguiu levar o time ao título da Taça Libertadores. E agora ele tem esse outro desafio.
Já parou para pensar que ele não vai ter tempo, de novo, nem para comemorar? Porque daqui a pouco já tem as exigências de um Campeonato Paulista com vários clássicos. Não é muito fácil ser Abel Ferreira no momento. Foi absolutamente injustificável a demissão de Thomas Tuchel do Paris Saint-Germain. Mesmo que ele tivesse problemas com o diretor Leonardo, a gente sabe que tinha, ser vice-campeão da Europa pelo Paris era suficiente para permitir a ele a segunda chance de conseguir o título numa segunda temporada seguida. Acontece que o Paris Saint-Germain não teve essa paciência, demitiu Thomas Tuchel e o Chelsea também não teve mais paciência com Frank Lampard. O início da era Thomas Tuchel, técnico alemão do Chelsea, o início é muito bom. Vitória sobre o Atlético de Madrid no campo neutro de Budapeste pela Champions League, o gol de Giroud, virtual classificação para as quartas de final da Champions e recuperação no campeonato inglês. Em 6 partidas, Thomas Tuchel ainda não perdeu no Chelsea. São 4 vitórias e 2 empates. Já falei de segunda divisão da Inglaterra, já falei falo com frequência, de jogos grandes da Inglaterra, já falei de jogos grandes na Espanha, na Alemanha. Estou inventando muito, né? Vou para a Dinamarca, porque tem uma rodada importantíssima na Dinamarca. Tem 2 times que estão na disputa pelo título. O Brøndby contra o Midtjylland. E o Brøndby recebe o Midtjylland. Veja bem, olha o que está acontecendo. A disputa entre eles está pesadíssima. O Brøndby tem 37 pontos, o Midtjylland tem 36. E vão faltar 3 rodadas para o fim. Ou seja, é uma rodada decisiva no futebol dinamarquês. E o futebol dinamarquês, já falei sobre isso também, tem sido responsável por uma imensa produção de conhecimento. Se já aconteceu muito numa produção de conhecimento na Universidade de Liverpool, na Universidade do Porto, existe uma produção de conhecimento, especialmente de observação do que acontece no mundo da bola, na Dinamarca. Vários dirigentes, vários presidentes de clube, vários diretores de futebol, eles saíram da Dinamarca, e tem pouquíssimo tempo que eu contei do Johan Lange, que saiu da Dinamarca para ser dirigente do Aston Villa. A gente para pensar até mesmo no Brentford, que a direção toda do Brentford veio da Dinamarca, o presidente é torcedor do Brentford, mas ele investiu em futebol na Dinamarca, ele utilizou a Dinamarca como a escola de futebol para ele. A produção de conhecimento da Dinamarca é muito legal. E ver o que está acontecendo no campeonato dinamarquês pode despertar algum interesse. Sai coisa boa por ali, sai coisa boa de lá, de produção de conhecimento. Brøndby e Midtjylland, jogo importantíssimo, jogo grande do campeonato dinamarquês. Chelsea e Manchester United jogam neste domingo em condições diferentes em Stamford Bridge, campo do Chelsea. O Manchester United é vice-líder, tenta ainda perseguir o Manchester City, embora já saiba que seja quase impossível. São 10 pontos de distância, faltando 13 rodadas para acabar a Premier League. O Chelsea é o 5º colocado, trocou o Frank Lampard por Thomas Tuchel e começa a tentar a recuperação para ultrapassar o surpreendente West Ham, 4º colocado da Premier League. Para chegar na fase Champions League, o Chelsea precisa ganhar do Manchester United. E não venceu o United em Stamford Bridge nos últimos 4 clássicos. A última vitória foi em 2017 por 1-0, quando José Mourinho era técnico do Manchester United. O clássico Chelsea-Manchester United é o grande evento do futebol internacional neste final de semana. No final de semana, pela Premier League, tem Crystal Palace e Fulham. 2 times de Londres. 2 times que precisam dizer um pouco mais o que estão fazendo na Premier League. O Palace veio até de vitória no clássico M29, contra o Brighton. Mas a campanha não é boa. E o Fulham está na zona de rebaixamento, lutando e jogando até bem para escapar desse momento. Eu vou chamar a atenção para um personagem do Crystal Palace. Andros Townsend. O Townsend, formado nas categorias de base do Tottenham, torcedor do Tottenham, ele teve logo cedo um grande ídolo, o irmão dele. O irmão dele jogava em clubes periféricos, não chegou a fazer
grandes campanhas, não chegou a ser profissional, e o irmão dele faleceu em um acidente. E o Townsend cresceu com essa coisa, né? Que o irmão era o grande ídolo. E rapidamente, aos 17 anos, ele já foi titular do time dele, do time de coração dele, que é o Tottenham. E ele, rapidamente, chegou à seleção da Inglaterra e fez gol pela seleção da Inglaterra. Ele conheceu o teto muito cedo. E aí ele não se sustentou. E começou a ser emprestado, a não ficar, a não ser lembrado mais para a seleção, a rodar em jogar segunda divisão, e ele não entendia o que estava acontecendo com a carreira dele. E nessas andanças de ir para lá e de ir para cá, de jogar em times menores de segunda divisão, de buscar o seu lugar, ele ainda muito jovem, ele se envolveu com apostas. E as apostas são altamente proibidas para jogadores de futebol na Inglaterra. O jogador de futebol ele não pode conviver na família dele, ninguém pode apostar, porque senão ele vai ser penalizado. E ele foi penalizado. Em um belo dia, ele estava à noite, não conseguia dormir, ele pegou lá o celular dele, o computador pessoal dele, e começou a fazer apostas. Foi flagrado e foi punido. Quando ele chegou para o tribunal, ele confessou tudo. Ele falou: olha, eu não estava preparado para essas coisas, vivi o estrelato, vivi a fama e depois não consegui seguir. E aí, a minha compulsão era por lotar minha vida com outras coisas. E eu sozinho no quarto do hotel, não conhecendo meus companheiros, não entendendo nem qual é a história daquele clube, e sendo um jovem, não tão formado assim, eu me envolvi com apostas mesmo e estou aqui disposto a pagar a pena que tiver que pagar. A pena foi até branda. Ele chegou a pensar que fosse banido do futebol, mas a pena foi até branda, perto do que ele esperava, obviamente. Ficou um tempo sem jogar futebol. E começou a reencontrar o prazer pelo futebol jogando no time do pai dele. O pai dele é torcedor do Crystal Palace. O Palace é um clube simpático de Londres, de torcida brava, torcida intensa, e ele começou a se dar bem novamente na carreira, sendo o camisa 10 do Crystal Palace. A oportunidade surgiu para ele e ele tem conseguido jogar. Muito legal também entender que o pai dele, esse que era torcedor do Crystal Palace, ele é um dos grandes organizadores da Kick It Out, que é uma organização que trabalha junto à Premier League, junto a alguns clubes, inclusive também na Inglaterra, com a conscientização do que é o abuso racial, do que é o hater em rede social, de como combater, de como incentivar a educação dos jogadores e dos clubes e como trabalhar com os jovens jogadores, dando uma consciência diferente. É muito interessante a vida de Andrew Townsend. José Mourinho era o técnico do United na última vitória do Chelsea em Stamford Bridge. Mas, quando era técnico do Chelsea contra o United, massacrava. Na primeira passagem entre 2004 e 2007, com todo o respeito a Sir Alex Ferguson, ele só perdeu 2 vezes. Ganhou 5, empatou 3. Só 2 derrotas em 10 jogos. Quando retornou para a temporada 2013-14, 14-15 e o início da 15-16, Mourinho jogou contra o United pelo Chelsea 4 vezes. Ganhou 2, empatou 2, não perdeu nenhuma. Como o United tem dado sorte ou tem tido sucesso em Stamford Bridge, digamos que faz sentido o torcedor do Chelsea ter saudade da era José Mourinho. Pelo menos no clássico. Terminou e foi um prazer. Um prazer muito grande estar com você, estar com o PVC e falar com você, chegar até a sua casa e bater papo, tentando trazer algumas coisas de futebol para você. O Dupla de Ataque volta. Eu não volto, mas serei muito bem representado, tenho certeza disso. E o PVC continua. Muito obrigado.